tarde, pessoal. A gente veio aqui contar um pouquinho da história de como se deu a formação do time de UX lá na Netshoes, né? Por mais que pareça estranho, uma empresa que tem já 18 anos e a área de UX ela existe há um ano, né? Desde que eu entrei lá, há um ano, um mês e alguns dias, né? Foi quando a gente construiu a gerência de User Experience. E a missão ali, a ideia, eu queria muito ser muito mais romântico aqui na hora de falar todas as coisas legais acontecendo, mas foi muito mais porrada no começo do que eu gostaria que fosse, né? Eu entrei para tentar entender o que acontecia com aquela área, porque era uma área que já tinha profissionais muito bons, né, só que eles estavam totalmente distribuídos em times de desenvolvimento. Era um time totalmente descentralizado, eles acabavam não interagiam muito entre eles, e muito se dava pelo fluxo de trabalho que existia ali dentro, o ritmo, enfim, era um e-commerce que precisava bater metas, aquela coisa que vocês imaginam como é que deve ser dentro de uma estrutura de e-commerce. É uma área, então, que eu gosto de falar que, com um ano, ela ainda não está formada. Então, ela ainda está em processo de desenvolvimento, ainda está em processo de formação, mas que a gente conseguiu fazer muita coisa bacana nesse ano, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, e os perrengues que foram nesse meio de caminho, né? O que acabava acontecendo muito, mesmo existindo os profissionais lá dentro, é que, por eles serem, na maioria dos casos, usados mais para a construção de telas, né, todos os processos que a gente sabe que são importantes, né, no planejamento, toda a parte de entendimento, pesquisa, teste, que antecede a todo o processo criativo, vamos dizer assim, ele era totalmente comprometido. Isso acabava desmotivando muito o pessoal, né? E era uma área que tinha um alto turnover também. Então, logo que eu entrei, eu assumi um desafio ali, fiz um acordo com a gestão de fazer um processo de discovery que ia durar 3 semanas, né? E eu gosto de compartilhar o que eu fiz nessas 3 semanas, porque elas foram fundamentais para o que a gente conseguiu fazer depois, né? Eu acredito muito que, se não fosse esse período inicial, realmente, hoje a gente não teria um time mais consolidado e que eu vejo que está no caminho certo, né? A primeira semana foi de foco total em imersão no time. Eu gosto de falar que foi a fase de transparência. Então, foi um momento onde eu reuni todo o time que existia na época, quis entender o histórico da área, como o time atuava, qual era o papel dele, como ele interagia com as outras áreas ali dentro. Fiz um one-on-one para identificar o clima, né, e as expectativas de cada uma dessas pessoas que estavam no time, né, e tentei identificar oportunidades e dentro das expectativas dessas pessoas, desses profissionais, identificar oportunidades de atuação dentro da empresa, né, como é que a área poderia começar a ser melhor compreendida, né? O grande desafio não era ali, quando eu entrei, logo que eu entrei, e isso vai ficar claro em boa parte da apresentação, era logo de cara trazer a melhor experiência para o usuário. Eu precisava primeiro entender o que estava acontecendo com as pessoas que teriam que fazer isso, né, para poder aí sim pensar na melhor experiência para o usuário. Na segunda semana, foi um foco de gestão, então onde eu fui tentar trabalhar parcerias. Foi a fase, acho que mais política, né, onde eu tive que fazer alinhamento de expectativas com os meus pares, né? Então, os gerentes de desenvolvimento, gerentes de produto, para entender muito qual que era a visão deles com relação à área de User Experience. Fiz one-on-ones com aqueles que seriam os meus aliados nesse processo, que seriam muito importantes eu ter do meu lado, né? Então, equipe de marketing, lá dentro tem algumas áreas muito importantes para o desenvolvimento do produto, né? Então, catálogo, estúdio, comercial, parte de B2B. Eu tive que fazer reuniões ali, foi praticamente uma semana inteira de reuniões e cafezinhos, porque o pessoal que não tinha tempo para falar comigo, então, vamos tomar um café ali, a gente conversa 5 minutos, vamos almoçar. Eu queria entender como que as pessoas viam a área de UX. E ali eu entendi, né, que a área, ela
atendia mal as outras áreas, né? Muitas vezes as áreas tinham iniciativa de vir com um projeto, a área de marketing, por exemplo, e quando traziam até a área de UX ou algumas pessoas de UX, elas simplesmente falavam: puta, tá errado, você fez do jeito, não é assim e tal, mas também não dava o caminho das pedras. Então tinha aquela questão de como eu trabalho com esse time, se na verdade eles também não aliviam para o nosso lado aqui. A gente não consegue formar uma sinergia comum dentro da companhia entre o UX e as outras áreas. Isso foi um ponto de atenção. Também tive que fazer um inventário de ferramentas e parceiros, porque isso estava tudo descentralizado. Então, tinha ferramentas contratadas ali por... Tinha um profissional que estava dentro de um squad que tinha contratado a ferramenta, tinha uma outra ferramenta igualmente contratada, então você via que, até nesse ponto, a coisa não estava funcionando direito. E a terceira semana foi um foco mais de operação mesmo, onde foi entrar em ação, entrar no detalhe do backlog, dos projetos que estavam em andamento, a gente estruturar um task board, começar a montar reuniões com todos juntos, né, todo mundo participando. Né. Quando eu vejo algumas apresentações que a gente viu agora há pouco, né, no Bank e tal, eu falo assim, a gente está ainda... Um dia a gente chega lá, a gente quer muito chegar lá nesse modelo, a gente ainda estava caminhando. E um rollout de dailies no time. Então, todo dia era one-on-one com o time para ver, putz, como é que a gente evoluiu hoje. Né, tinha que ser, a tratativa era no dia a dia, não dá para ser semanal, não dá para ser quinzenal. Então, era todo dia entender se aquilo que a gente estava fazendo estava no caminho certo. Por que eu digo que foi muito importante essas 3 semanas? Porque eu pude entender realmente qual que era da área lá dentro, né, e como que as pessoas viam a área. Né. Então, tinha uma visão romântica do lado de quem era lá de dentro de um dia, puta, a gente chega lá, só que também não estavam se movimentando muito para fazer isso acontecer. E tinha um lado de expectativa do pessoal que sabia que tinha uma galera talentosa lá dentro, mas que a coisa não estava fluindo. Né. E também pude descobrir que tinham pessoas ali que simplesmente não estavam mais a fim de estar lá. Puta, e a real foi mostrar um plano de área, mostrar, cara, a partir de agora a gente vai trabalhar com esse modelo, a gente vai tentar ter essa forma de atuação, de estabelecer essas sinergias com as outras áreas e vamos ver o que vai dar. Teve gente que apostou, teve gente que preferiu sair. Né? E que foi tudo feito de uma forma muito transparente, e todo mundo tomou sua decisão, enfim. Com o final desse processo de 3 semanas, a gente identificou, eu entendo que entendo que algumas questões alguns atributos que poderiam ser melhorados para que a área ganhasse mais força lá dentro. Uma questão de posicionamento, governança, autonomia e visibilidade. Isso foi um dos papos, do entendimento que a gente teve. Esse era um ponto, os aspectos que a gente via que daria para melhorar. Só que também ficou claro que a gente precisava rever algumas questões de postura, algumas questões de como a gente, então, deveria atuar, como a gente deveria começar a trabalhar como time. Então, exercendo protagonismo, começar a estabelecer processos de negociação entre as áreas, né? Exercer, de forma muito clara, a autocrítica, porque você só vai conseguir aquela autonomia e visibilidade que muitas vezes você pedia, sendo autocrítico e tendo noção que aquilo que você estava entregando talvez não estava realmente alinhado com o que as pessoas esperavam. Né? E o timing lá era muito ágil, então, não necessariamente, você tinha o tempo para discorrer toda a teoria de onde você chegou, infelizmente, porque o pessoal não tinha essa visibilidade, eles não sabiam como a área de UX trabalhava. Né? Eles sabiam que tinha um pessoal que, infelizmente, lá era muito... Como eles eram utilizados naquela época, era muito tático, ali só na construção de wires. Né? Eles ficavam desenhando telinhas só. Né? E isso que acabava desmotivando o pessoal. Né? E o principal, a meu ver, que seria necessário, que era uma mudança real de cultura lá dentro. Uma cultura de como a gente deveria atuar como time com relação a todo o restante da companhia. Tá? Só essa cultura poderia fazer a gente sair de uma UX operacional, que a gente identificou ali, que era o pessoal mesmo eu sou só um operacional, só fico imprimindo, só fico desenhando, eu coleto já quase tudo pronto e tenho que pôr no sketch. Né? É isso. Para um estratégico. Tá? Que aí sim, eu faria diferença para a companhia. Eu faria realmente parte das decisões. Eu faria diferença
para o negócio. E aí a gente estabeleceu 3 combinados. Tá? Eu estabeleci com o time, estabeleci com o time que foi montado, estabeleci com o RH, com os gestores, né, e uma coisa que fluiu, com meus pares, com meus aliados. Primeiro foi rever uma questão de orquestração de demandas, como que as coisas deveriam funcionar logo na camada mais simples, e depois eu detalho um pouquinho, uma revisão de estrutura e, por fim, a adoção de um mantra, que depois a gente explica. A gente tinha uma visão lá de como as demandas chegavam para os designers, que eram bem assim. Eu tinha um PO que geralmente estava desconfiado ou que não estava muito satisfeito, porque ele, infelizmente, devido ao turnover que tinha dentro do time dele, ele já passava a coisa meio que... Não vou ter tempo como discutir com o X, eu já discutia já recebia a coisa meio que definida, eu só vou passar para o cara, e o X recebia isso de um jeito super... já desmotivava logo no começo. Infelizmente, tem uma pessoa que eu entrevistei logo nos primeiros dias, quando ela terminou de falar comigo, no one-on-one, eu falei, você está há quantos anos aqui? Ela falou, estou há 3 semanas. Eu falei, caramba, a gente precisa rever algumas coisas aqui dentro. E o acordo que eu fiz lá dentro foi a gente começar a trabalhar assim. Então, não existia mais essa hierarquização, esse pedido de cima, não. Ó, PO e designer ia começar a trabalhar desde o início, juntos. Pensando a solução desde o início. Puta, mas vai dar tempo, não vai ter... Cara, a gente tem que fazer muita coisa diferente para fazer a coisa acontecer. Se não for desse jeito, não vai funcionar. E aí, aos pouquinhos, a gente começou a organizar isso. Depois foi a revisão de estrutura. Lá dentro, os times são organizados em squads. Então, a gente tem um produto enorme lá, né? Netshoes é um e-commerce. Na verdade, são vários e-commerce, né? A Netshoes tem a Zatini, tem a Freelace, tem mais 20 times de futebol que usam a plataforma. Então, a gente fatia o produto todo em squads. Então, squad de vitrine, squad de pós-venda, de checkout, apps, por aí vai. Então, a gente entendeu que cada squad deveria ter um designer, né? Deveria existir um pool que atendesse projetos especiais, e foi fundamental para a gente estabelecer sinergia com as outras áreas. Então, marketing, sabe aquele projeto que você quer fazer? Tem um cara que vai te ajudar aqui do nosso lado. Então, essas coisas começaram a rolar muito mais fácil. Dentro de uma célula de CRO, que era voltada à conversão, né, otimização de conversão, a gente colocou uma pessoa, porque seria muito importante a gente já dar de cara, entender que uma pessoa de UX ajudando a construção das propostas de melhoria e que poderiam efetivamente atuar em atingir conversão, seria importante ter alguém lá dentro. Né? Então, as pessoas começaram, puta, eles conseguem dar ideias que vão ajudar a gente a vender mais? Sim. Né? Não é só construir telas. Então, a gente começou também a sair de um papel só consultivo e de produção para ser preditivo também, e começar a alertar cenários e sugerir coisas. A gente tem uma série de sistemas que são produzidos internamente. Né? Todos os sistemas de back-office são internos, são da própria empresa. Só que elas não tinham alguém cuidando disso. Então, a gente também colocou uma pessoa lá para ajudar na construção das plataformas de uma forma muito mais amigável, usabilidade sendo trabalhada, design. Daí, as pessoas que estavam lá no centro de distribuição e sofriam para colocar, às vezes, alguma informação no sistema, começaram a entender que, porra, tem um time lá pensando para o meu trabalho ficar melhor. Tal. Eles começaram a entender como que a gente poderia ajudar em várias esferas. Num primeiro momento, a gente pensou que deveria ter uma pessoa para trabalhar a pesquisa. Só que a gente entendeu que, para a gente conseguir fazer todos os squads, o pool, sistemas, CRO, entenderem nosso papel de verdade, então eu não queria só deixar o pessoal desenhando. Então, pesquisa entrou numa parte do processo desses times que já estavam dentro dos squads, dentro da parte de projetos. Então, as pessoas começaram a colocar, na verdade, pesquisa, não ser centralizado numa pessoa só, mas ser etapa de um processo onde essas pessoas poderiam executar e poderiam fazer. E a gente, na verdade, entendeu que a maior necessidade tinha aqui seria uma convergência de comunicação, as pessoas entenderem melhor, estabelecer uma padronização de comunicação e tom de voz e taxonomia. Não existia isso. Né? Quem desenhava, quem escrevia aquilo lá, que definia como é que deveria ser. Então, a gente definiu que deveria ter alguém pensando no design instrucional, a comunicação de uma forma 360. Todos os projetos, todo mundo falando a mesma língua agora. E, por fim, a parte de estratégia, que seria o meu papel, justamente captando as coisas justamente dos times, dos diretores, fazendo o filtro e distribuindo isso. Ficaria mais claro, as coisas ficariam um pouco mais, chegariam um pouco mais azeitadas para o time, não só desenhar. Por fim, o mantra. A gente só viu que a gente conseguiria chegar até as pessoas da empresa para poder ajudar
o nosso usuário final se lá dentro as pessoas começassem a ver a gente com os outros olhos. Então, a gente estabeleceu lá dentro, a gente construiu em conjunto, né, o time montou, a gente construiu um manifesto e definiu um mantra que seria todo mundo, a partir daquele momento, na atuação, no dia a dia, com relação aos seus pares, da hora que entrava dentro da empresa até a hora que ia embora, a gente atuaria de forma gentil para tentar estabelecer um diálogo conciso e uniforme com as pessoas, de forma clara, honesta, ética, sem mimimi, sem eu sei que você sabe fazer, e estabelecendo uma empatia real, não imaginativa. A gente experimentava mesmo, a gente ia até lá, sentava junto com a área de atendimento, sentava junto com a área de catálogo, ia até lá no centro de distribuição, ver o pessoal empilhando caixa, para entender como é que esses caras trabalhavam, e só aí a gente estreitou laços. A gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem realmente como o time poderia ajudar a fazer todo esse ciclo de desenvolvimento rolar de uma maneira mais fácil. Tá? Acho que o Alisson pode dar continuidade aqui no... Isso. Já demandei aqui a passagem do slide, porque sempre dá merda, gente. Enfim, vamos lá. De tudo isso que o Adriano falou, um ponto importante que a gente também trouxe e que a gente observou muito na nossa rotina é que as pessoas não se comunicavam muito. E dentro desse mantra que a gente acabou construindo, a gente precisava mostrar para a galera, além de todos esses tópicos, que o que era o X também dentro das áreas, né? Então, eu acabei me tornando a Alisson. Pode passar, Adriano, porque agora é o momento. Cristina Rocha, o X. É isso que eu sou dentro das dinâmicas, a maioria das vezes. E aí você acha que isso daqui é só um meme para ficar legal a apresentação. Não, gente, eu uso isso daqui dentro da dinâmica mesmo, viu? Na reunião eu apresento isso daqui. O problema das pessoas vem escrito aqui mesmo. Por que isso? Porque os times, eles têm medo. Eles tinham uma cultura de UX que remetia para eles um medo de errar enorme. Então, eles não conseguiam expor a ideia deles, eles não conseguiam trabalhar o lado criativo deles. E quando eu juntava todo mundo dentro de uma sala, todas as áreas envolvidas, gerava o quê? Casos de família. Áreas que trabalhavam 2 anos juntos e nunca tinham se falado, entregavam o mesmo produto e nunca tinham trocado uma ideia, e cada um entregava uma coisa, e a gente falava, meu Deus, gente, como isso vai funcionar? E aí, esse era o maior desafio, como que a gente ia estruturar tudo isso. Quando eu entrei na Netshoes, já faz 1 ano, mais ou menos, eu recebi o projeto da nova PDP que a gente estava estruturando, e esse projeto foi o que a gente precisou para a gente poder mostrar para eles que comunicação era essencial e que isso funcionaria bem. Esse projeto, a gente acabou envolvendo mais de 10 áreas, que são áreas assim que podem ter outros subgrupos dentro dessas áreas. Então, imagina uma sala de reunião com umas 20 pessoas. Só que eles estavam habituados com aquela reunião de 1 hora, eu chego, sento, fico lá. Pode passar para o próximo, por favor. E aí é esse daqui, ó, 1 ano atrás. 1 hora de reunião, bate-papo sobre o tema, e eu falo assim, legal, qual que é a necessidade que vocês têm? Precisamos de uma wishlist porque temos que converter. Qual é o projeto que vocês precisam, galera? O que a gente vai resolver? Precisamos de um novo carrinho porque precisamos de conversão. Qual é a próxima necessidade? Precisamos de um novo menu porque temos que converter. Meu Deus do céu, gente, a gente não vende para robô, sabe? A gente vende para ser humano, tem sentimentos, tem todo um racional por trás dessas pessoas. Vocês sabem para quem vocês querem produzir isso? Por que vocês querem alcançar isso? Vocês sabem que solução vocês querem atingir? Não. Que premissas a gente vai seguir para isso ser desenvolvido? É conversão, Alisson. Não, meu Deus, não é conversão. As pessoas não compram conversão, as pessoas compram produto. Elas têm uma experiência, elas esperam ser bem atendidas, elas esperam encontrar uma oportunidade, elas não esperam ser manipuladas, como acontece muitas vezes em campanhas de Black Friday. Temos que destacar preço. Bicho, calma, o que as pessoas estão procurando? Realmente é esse destaque ou a gente pode solucionar isso de outra forma? É trazer todas as etapas que a gente acaba aprendendo na teoria para dentro de uma coisa simples, reuniões. Então, muitas vezes a gente vê na teoria que a gente precisa desenvolver um processo ou uma didática e que é muito difícil trazer um processo de X dentro da empresa e mudar essa cultura. Depende da forma como você vai fazer isso. Adapte o seu processo para a realidade daquela empresa. Não dá para você ficar pegando um processo pronto, um design thinking da vida aí, e aplicando e falando, a gente vai seguir esse fluxo aqui. Não vai funcionar, você vai assustar as pessoas, porque elas têm um bloqueio criativo muito grande naquele momento. Elas sentem que elas vão errar, e que você é o cara que está ali para poder consertar as coisas, e não é bem assim. Você é um mediador.
Eu me vejo como um X ali, dentro dessas reuniões, como um mediador. Eu não estou ali para ditar qual vai ser a solução que eles vão produzir. Eu estou ali para juntar essas áreas, fazer com que elas se conversem, fazer com que elas reconheçam o que elas precisam, o que queremos resolver, se existem impeditivos, quem que vai ser envolvido nisso, quem que a gente precisa ou não precisa para fazer isso sair do papel. Então, a gente precisava estruturar alguma coisa e a gente trouxe para dentro dessas reuniões, cara, uma estrutura básica que a gente pode fazer. Você pode começar essa reunião juntando todas as áreas, que são as áreas treteiras ali que vão dar um caô, vão fazer seu projeto ficar desesperador. Quem aqui trabalha em e-commerce, só para eu entender? Tem gente que trabalha em e-commerce aqui? Porrada e bomba, né, gente? É isso. E-commerce funciona, pode aplicar que dá certo. Comece a sua reunião com quebra-gelo. Coloque essa galera para se divertir no início. Mostra para eles que criar uma solução não precisa ser estressante ao nível que você tem que sair desesperado daquela reunião e falar, meu Deus, não sei como eu vou resolver isso. Cara, aplica lá uma brincadeira para eles se conhecerem. Às vezes eles nunca nem se falaram, eles se observam no corredor e não sabem o que cada um faz, sabe? Então a gente começou a pegar essas reuniões de 1 hora, que saíam sem propósito algum, que era uma reunião onde eu discutia um problema e marcava outra reunião para a gente discutir uma premissa, talvez, e aí a gente marcava outra reunião para marcar a próxima reunião, porque daí marca outra reunião, e aí a gente fica em reunião. E aí a gente não sai, a gente é cobrado por uma entrega, e-commerce é desespero, a teoria do desespero, que a gente precisa entregar aquilo o mais rápido possível, misericórdia. E não é bem assim. Você pode mostrar que quando você organiza toda a sua informação dentro desse diálogo, as coisas fluem melhor. As pessoas entendem o porquê elas estão ali, e quando você leva propósito para elas dentro do desafio delas, elas se tornam parte daquilo. E esse é o importante. Eu acho que o papel principal do que a gente está fazendo na Netshoes é levar propósito para o dia a dia dessas pessoas. É colocar elas em frente àquela parede cheia de post-its, que eles estão julgando que a gente está gastando dinheiro com post-its, que acontece. Quando eu fiz com o jurídico foi isso. Aí eu falei assim, jurídico, veja bem, aqui vocês mapearam tudo o que vocês querem, aqui vocês mapearam como vocês querem chegar, aqui vocês mapearam como vocês vão chegar, quem tem que envolver. Olha como conta uma historinha. Agora a gente vai sair dessa reunião com algumas premissas. Essas premissas vão ser seguidas à risca para que a gente consiga desenvolver esse produto de uma forma fiel e depois a gente vai validar isso. Mas também é importante você ensinar eles que é legal errar. Porque é aquilo que eu ouvi aqui, numa das palestras, não lembro agora, gente, desculpa, a pressão está baixa. Mas eu ouvi que a gente não aprende a errar. E é real, a gente é acostumado a sempre ter que acertar. E quando você chega numa reunião e fala assim, galera, eu sou o X, tudo bem, boa tarde, hoje a gente vai aprender a errar, viu? É normal errar, o teste AB é para isso, para a gente aprender com o erro. Eles falam assim, você está ligado que o teu erro é conversão. Você vai perder dinheiro. Eu falo, como que eu provo o contrário? Entende? Então, você tem que ensinar eles a desconstruir essa criatividade. Por isso que um quebra-gelo cai super bem, gente. Apliquem. Tem vários quebra-gelos que dá para fazer no início de reunião e você vai ver que vai ter uma melhora enorme e as áreas vão te ver, tipo, esse aí é o cara de UX, nossa, é super divertida a reunião e tal. Eles acabam vendo tipo como um social, assim, vamos. Teve uma citação que eu separei é um designer tipográfico, Ruder, não sei se pronuncia assim, mas gosto. Que diz assim que desenhar é planejar, ordenar, relacionar e controlar. Resumindo, desenhar se opõe a qualquer tipo de desordem ou acaso. Ou seja, cara, não dá para você fazer se você não está sabendo onde você quer acertar. Não dá para você ficar pensando numa solução se você não sabe onde você quer chegar. Então, nem sempre a área sabe disso. E você tem esse papel também de levar isso. Quando a gente aplicou tudo isso, algumas mudanças aconteceram que foram visivelmente foram observadas por todos os times. Desculpa, tradutora, eu estou ferrando aqui o rolê dele. Mas que, através das dinâmicas, a gente acabou desconstruindo esses medos antigos que a galera tinha. Então, a galera começou a se tornar mais participativa, questionadora. É isso que a gente quer. Que a pessoa não seja um robozinho. Questione mesmo. Por que a gente está indo por isso? Por que eu estou fazendo isso? Será que precisa mesmo mexer nisso agora? E a gente acabou trazendo interlocução entre as áreas, o que é importante. Então, eram 10 áreas, e essas 10 áreas não se falavam, agora elas se falam. A gente montou grupos de trabalho. Se você envolve 3 áreas numa reunião, saia dessa reunião com um grupo de trabalho com essas pessoas que vão, de fato, executar essa tarefa. E, consequentemente, você acaba incentivando o diálogo entre elas. E agora eu vou passar para a Andressa, porque senão ela vai ficar sem tempo. Oi, gente.
Então, eu estou aqui para falar desse pedacinho da informação que é o texto. Como que o texto pode influenciar na experiência, né? O texto não é só conteúdo. No começo da minha carreira, né, eu sempre trabalhei como redatora, e eu já ouvi, assim, lá quando eu cheguei em São Paulo, um trem de SEO, né? E aí eu já ouvi, por que você está se preocupando? É só o robô do Google que vai ler? E aquilo me doía, assim, de uma tal forma que, como assim, as pessoas vão ler, né? Estou escrevendo para alguém ler, não estou escrevendo para robô. Então, como que o texto ele assume uma importância, ele é uma interface, né? Então, assim, ele influencia na usabilidade, em todo o resultado, e é como a gente trabalha lá. Pode passar para mim, por favor? Pode. E aí, essa palavrinha, UX Writing, né? Que é como eu atuo lá. Então, assim, tem vários nomes. Até quando eu entrei na Netshoes, tem quase 9 meses, a vaga era para designer instrucional. Eu falei, eu não sou designer. E aí eu fui conversar e entender que era tudo que eu fazia já, né? Assim, já trabalhei com e-commerce antes também, passei por marketing e tinha muito assim, o texto tem que ser lúdico, né? Não via muito resultado. E aí eu fui entender que a gente precisa instruir com palavras, né? E como que isso pode orientar o usuário, criar confiança com a marca e, no final, chegar à conversão, né? Que ele vai se sentir mais feliz, ele vai se sentir mais confiante na marca e vai comprar mais e todo mundo vai ficar feliz. Então, como que a gente pode atuar nessa área que assim, passa despercebido? Muita gente quer dar pitaco em texto, não sei se tanto quanto design, mas já recebi muita muda porque eu acho que fica melhor. E aí, será que é melhor mesmo? Para quem é melhor, né? Agora a gente consegue medir, pensando em experiência, pensando em resultado, isso efetivamente. E até falando um pouquinho do termo, né? Tem um grupo no Facebook, se alguém quiser se interessar pelo termo e tal, a gente faz meetups todo mês com UX Writers. No começo, quando eu conheci o pessoal, né, tinha acabado de chegar na Netshoes, e cada um tinha um nome também. Designer de conteúdo, analista de conteúdo, especialista em conteúdo. E aí unificou-se, né, para essa nomenclatura, UX Writer. Então, só procurar lá no Facebook, se alguém interessar e tal. Como que a gente trabalha lá, né? Então, o Rodrigo apresentou a estrutura. Para o time de produto, essa é a minha atuação: validação, recomendação e seguir a consistência, né? Porque são muitos pontos de contato com a marca, então a gente tem que garantir que todos estejam falando da mesma forma, né? Com o usuário, a marca é a mesma. E então, assim, essas dinâmicas que o Alisson falou, eu participo, estou lá desde o comecinho. Eu fiquei bem feliz que os designers lá não escreviam Lorem Ipsum, então eles já tinham a preocupação de pensar o conteúdo junto com o processo de desenvolvimento, né? Então, não foi tão difícil, não foi tão sofrido, mas assim, é dia a dia. Me chama aqui, a gente vai pensar junto, né? Troquei muitas vezes o Word lá pelo Post-it, né? Às vezes o texto a gente escreve pouquinho, mas é bem mais trabalhoso. E com as outras áreas, pensando naquele mantra, né, de diálogo, empatia e gentileza, a gente chegou assim com alinhamento entre as áreas também, uma assessoria, que assim, não vou fazer o trabalho do pessoal de atendimento, de marketing, mas prestar uma assessoria mesmo, para manter a consistência. E aí a gente chegou nessa iniciativa, um comitê de redatores. Porque assim, lá tem muito redator, tem o pessoal de catálogo, que faz descrição de produto, marketing, atendimento, tanto com chatbot, atendimento em redes sociais e telefone. Então, falei, eu preciso escutar essas áreas. Mesma coisa do Alisson. Tinha galera lá de 7 anos, 8 anos, que nunca tinha conversado com o redator da outra área. E, assim, cada um está escrevendo pela marca. Como assim? Vocês não se conhecem? E aí a gente criou isso lá, todo mês tem uma reunião. Então, o que você está fazendo em atendimento? Quais foram suas dificuldades nesse período? O que o pessoal de marketing está tocando? Para até mesmo manter tom de voz, né? Como o Dri falou, são várias marcas, não é só Netshoes, então assim, tem uma diferença de uma para outra. Então é muito importante assim ter esse diálogo próximo. Hoje a gente tem um grupo lá, então vai discutindo, não fica esperando o comitê também, né? Isso foi bem legal. E o recadinho, né? Comunicação é muito importante, até inclusive entre as áreas de comunicação, porque todo mundo ali trabalhava comunicação, mas não se comunicava. Então, quando a gente coloca frente a frente lá com a Cristina Rocha, as coisas vão surgir. Precisa conversar, precisa debater, né? Então, assim,
esse foi uma iniciativa bem legal lá, que está trazendo muito, muito resultado para a gente. Bom, e aí desse jeitinho a gente conseguiu conquistar a confiança, principalmente dos nossos parceiros, das outras áreas, né, a ponto da gente conseguir liderar um comitê de redação lá dentro, que foi super importante, né, mas, como eu falei desde o início, a gente está em fase de construção diária, né, a gente tem muito desafio, acho que o maior deles agora é a gente conseguir colocar no dia a dia a gente começar a trabalhar melhor os processos, né? Então, agora que as pessoas entenderam o que a gente faz, como a gente trabalha, como que a gente pode trabalhar isso de forma processual, um pouco mais, de uma forma mais organizada, né? Realmente ajudando as áreas a se desenvolver um pouco mais. Você viu que com um pouco de diálogo, algumas sessões a mais, as pessoas entenderam isso. Tanto que a gente começou a participar de dinâmicas que nem tinham a ver com a área de criação de produtos, só pelo simples fato da gente conduzir dinâmicas que faziam as pessoas se soltarem e falarem de suas dores. Isso foi muito legal lá dentro. A gente ajudou a mudar um pouquinho a cultura, inclusive de outras áreas, que eram meio travadonas, né? Tem uma questão muito forte ligada à acessibilidade. A gente, não só acho que no nosso caso, mas também a todos os e-commerces, acho que é um problema sério, né? A gente participou recentemente de um evento com os 10 maiores e-commerces, onde eles foram destrinchados do ponto de vista de acessibilidade. A gente estava lá, fomos avaliados ao vivo ali, sorteados e tal, e a gente levou para casa isso, e tem um dos desafios nossos que é conseguir pôr isso em prática lá dentro, mostrar quanto isso é importante, né? E tem umas vitórias também, né? Ontem, por exemplo, foi a primeira de uma das reuniões quinzenais que a gente vai ter com um board que a gente conseguiu, justamente chegando aos pouquinhos, né? Uma reunião onde a gente pode apresentar insights, ideias do nosso lado de UX e de Product Design para melhorar o produto. Então, é uma reunião quinzenal que a gente tem com o CEO da empresa, o CTO e os heads de desenvolvimento. Então, ontem, de 5 projetos que a gente está trabalhando, não tinha visibilidade, eles não tinham visibilidade de que era um problema de navegação do site, mobile, e dali saiu uma aprovação, né? Então, não deixou de ser uma coisa que vinha top-down, né? E agora veio, olha a gente mostrando aqui um problema que a gente pode resolver, que vai resultar em conversão, e a gente só descobriu porque a gente fez dinâmica, entrevistou 54 pessoas, a gente fez card sort, e quando a gente traz putz, vocês fizeram tudo isso? Quando que vocês fizeram? Em que hora vocês fizeram? Puta, no intervalinho que tinha ali, na sobra de tempo de um projeto e tal, e conseguimos, né? Eu acho que espero em breve poder falar num evento semelhante a esse, das coisas que a gente vem evoluindo já num ponto de vista de design, coisas que a gente viu que as empresas que já nasceram com esse viés, com esse pilar, estão fazendo, né? A gente se espelha muito no que vocês fazem, que o Nubank faz, Quinto Andar faz, e a gente espera um dia conseguir também compartilhar experiências nesse sentido. Hoje eu vou contar um pouquinho desse primeiro ano de como a gente vem trabalhando lá na Netshoes. Tá? Acho que é isso daí. Eu vi muitas semelhanças pelo que vocês falaram do que eu também tenho feito e passado. Você citou muito essa coisa dessas reuniões para colocar todo mundo na mesma página, talvez seja o termo, mas como é que funciona com as lideranças dos squads ou projetos? Porque vocês não são essa liderança, vocês estão dentro dele, né? Vocês estão inclusos nesse squad, correto? Os designers eles estão dentro dos squads, né? Lembra dos combinados que eu mostrei lá no começo? Então, uma das coisas que eu fiz lá no início foi reunir a liderança de produto e falar, olha, gente, a gente tem esse problema, eu mostrei o diagnóstico que foi de uma área que não conseguiria ajudar eles se continuasse daquele jeito. A gente tem esse potencial de como a gente pode ajudar vocês com esses perfis, com esse conhecimento. Eu entendi também qual que era a necessidade de cada um desses squads e vi que cada PO tinha uma necessidade diferente dentro do squad, da necessidade que ele tinha de projeto. Então, tinha squad lá que em 6 meses teve 3 designers, e que simplesmente não dava fit entre eles ali. Eu falei, pô, alguém perguntou o que você procura num designer e qual a tua demanda, o que ela exige, né? Então, a partir do momento que eu tinha isso mapeado,
eu tive como atendê-los em termos de profissional. Pode falar. Acho que está... Porque nessa época era bem coisa de demanda. O cara pegava um designer, você largava ele lá dentro. Lá dentro e falava assim, putz, agora a gente vai montar uma página nova, é X, pronto, uma home nova de promocional e tal. E o cara se sentia meio, puta, numa impressora ali, né? Estou fazendo um desenho. A partir do momento que eu negociei isso, no início, cara, o que você precisa, como eu posso te ajudar, só que isso vai exigir de você também flexibilizar um pouco, foi aquele momento onde a gente inverteu e a gente começou a trabalhar parceria, né? Então, eu vejo hoje grandes times onde o PO e o ex-lead, também, todos eles se tornaram líderes dentro desses projetos, são grandes pares de desenvolvimento. O Alisson, por exemplo, dentro do squad de vitrine, que cuida de toda a parte de home, página de produto, resultado de busca, eles são grandes pares ali dentro, né? Então, é assim que a gente conseguiu quebrar um pouco essa rigidez que existia antes. E a coisa começou a fluir, virou uma das áreas com o menor turnover, porque aí as pessoas começaram a conversar na mesma língua, atendendo a mesma necessidade. Acho super bacana, né, vocês falarem até, poxa, tem um ano, né, começou esse processo todo, mas qual foi o erro que vocês cometeram, assim, que trouxe uma grande lição também, né? Porque a gente tem ouvido aqui muitos cases positivos, coisas boas, mas qual foi o case negativo, assim, que poxa, a gente cometeu esse erro, mas a gente aprendeu com ele dessa forma? Eu acredito que a área, como eu falei, ela errava muito na forma dela interagir com as outras áreas. E eu peguei um pouco desse tempo, né? Porque no início, aquele primeiro mês ali, nas semanas ali, eu ainda estava com um time que atuava no modelo antigo, né? Que era um modelo que não existia, a gestão anterior não existia, então não existia uma gestão nesse sentido. Então eles eram meio que eles tinham conduzido do jeito deles. Então também não é culpa, não é falha dos caras, entendeu? Era como o sistema consumia, não tinha suporte, né? E, ao mesmo tempo, não tinha essa interação com as outras áreas. Mas tinha um problema, aí eu acho que todos eram muito talentosos, tinha um problema de retenção sério ali dentro. A gente não conseguia reter e também não dava voz para esses caras, né? A partir do momento que a gente deu a voz, as coisas mudaram. Onde a gente errou, talvez a gente, no começo, quis fazer muita coisa. Eu falei, puta, eu tenho que revolucionar a empresa com o UX. Então, vamos já meter pesquisa. A partir do momento que eu coloquei, eu tinha realmente separado uma pessoa para tocar pesquisa. Eu criei um ruído desnecessário dentro da estrutura que estava trabalhando justamente para mostrar como o time poderia ser mais útil para aquele squad, incluindo pesquisa. Só que a partir do momento que, por exemplo, eu falo, Alisson, você vai tocando design e eu vou colocar um outro cara para te ajudar a fazer pesquisa, eu estou fazendo exatamente o erro que tinha antes, deixando esse cara desenhar e ele não pensar no todo. Mas isso a gente logo no início já pegou e viu onde tinha um problema maior, que era parte de comunicação. Você tinha o botão comprar, ou o botão adicionar o carrinho, cada página era de um jeito. Se você, resultado de busca 0, né, você coloca lá ervilha, sei lá, vai estar você procurou ervilha, você quis dizer ervilha, não temos resultado para ervilha, não tem, cada um escrevia do jeito, era do jeito que dava ali para desenvolver na hora. Não tinha, a gente viu que o problema então tinha que ser contornado. Então, o bom é que a gente conseguiu a tempo, né? E uma falha grande é a gente talvez não ter conseguido, junto com esse processo do pessoal entender como a gente trabalha, colocar um pouquinho de processo, né? Então, a gente ainda recebe as coisas um pouco em cima da hora, a gente está começando a negociar um pouco mais os gaps ali entre o kick-off do desenvolvimento, para a gente começar um tempo maior de pré-produção, né, de planning, ali, de preparation, vamos dizer assim. Agora a gente conseguindo, aos pouquinhos, aumentar esse time, mas no início a gente quis fazer tudo ao mesmo tempo. E como é que está sendo esse processo agora, dentro do momento da Black Friday que a gente entra, né? E eu sei que principalmente vocês devem estar a todo vapor. Vocês estão conseguindo equilibrar isso? Já. Já. Não, é um momento do ano onde a empresa ela muda totalmente as dinâmicas dela, e totalmente mesmo. Então, você tem realocações dentro da estrutura para ir trabalhar no centro de distribuição. É um mês onde geralmente não se tira férias, porque precisa de todo mundo lá, né? Precisa de todo mundo lá, né? Ontem à noite teve gente. Você virou ontem, não?
Não, você saiu, comeu pizza lá com a galera, 9 e pouco. Mas teve gente virando noite lá para poder deixar tudo em ordem para a virada do mês, né? Que lá começa Black November, né? Então, mas, na medida do possível, a gente vem introduzindo nesses processos, a gente vai alertando com um pouco mais de antecedência. Então, lembra que a gente precisa desenhar uma home nova de Black Friday? Não precisa ser, né, 2 semanas antes. A gente pode trazer um pouco de conhecimento, pesquisa antes. Então, a gente vai trabalhando antes com os tempos que a gente tem disponível. Né? A gente vem negociando muito e vem sendo muito de sopetão, trazendo as coisas. E aí eles vão se surpreendendo quando a gente consegue fazer as coisas legais. A gente apareceu outro dia lá com o Style Guide. Sabe assim? Então, pegou uma das pessoas, a Renata, que cuida de projetos. A Renata, que cuida de projetos, ela deu um alívio lá num dos projetos. Falei, Renata, tá com o pau no nosso Style Guide. Ela começou, trabalhou e entregou. E agora a gente está na fase de, vamos dizer assim, evangelizar ele e fazer o pessoal começar a trabalhar na padronização das interfaces. Preciso militar um pouco, gente. Vamos lá. Acho que o que acontece muitas vezes dentro dessas duas questões é que a gente esquece de tempo. E isso é muito usado também na rotina do designer. Você recebe o negócio, você tem que desenvolver o mais rápido possível aquilo. Veja bem, eu não sei se foi numa das palestras do Anderson que eu ouvi isso, mas, enfim. Eu já ouvi uma frase, tipo, você não tem que ter medo de ser mandado embora. E é bem delicado essa questão. Mas, em um momento que eu já tive experiências em outros e-commerces grandes, a partir do momento que eu entrei na Netshoes, eu assumi isso para mim. E eu falei para mim mesmo, eu como profissional, eu não quero mais ter medo de ser mandado embora, eu não tenho que ser obrigado a ter que projetar algo dentro de um tempo, cara, que é surreal, porque pelo menos o mínimo tu precisa, mas eu como um bom designer, ou enfim, como um bom profissional, eu vou tentar encaixar o meu processo dentro desse tempo que eles vão me passar, mas eu preciso de um mínimo. E esse mínimo a gente tem que erguer bandeira, cara. Se você precisa de um mínimo 15 dias para desenvolver algo, e o cara quer aquilo em 1 semana, você também tem que erguer essa bola e falar, cara, não é possível. Mas precisa, porque precisa, aí você vai lá e só responde o e-mail. Não, levanta do teu lugar. Onde fica o cara que pediu isso aqui? É do comercial? Vai lá no comercial. Fala com o cara do comercial, olha, fulano, não dá, eu preciso de 15 dias. Mas Alisson, porque o marketing, vai no marketing. Cara, está tudo na mesma empresa, e se a tua empresa não te permite caminhar entre as áreas, converse. Está errado. Você, como X, você tem que caminhar entre as áreas, você tem que construir o diálogo e costurar isso com todo mundo. Você não tem que ficar limitado a só responder a thread do e-mail, senão fica difícil. Eu falo isso muito para os desenvolvedores. Se você não podia desenvolver isso no tempo que foi proposto, por que você desenvolveu? Por que você assumiu essa bronca? Entende? Não precisa. Isso que o Alisson falou, ele faz mesmo e dá uma certa dor de cabeça, né? Não é incomum. Precisamos conversar sobre o Alisson lá. Mas por isso que foi tão importante quando a gente adotou o mantra. Saca? Porque os perfis do time, a gente fez exatamente aquilo. Eu tenho um cara que é mais zen, mais tranquilo. Tem a Deb que louquíssima, entra lá, pé no peito, entendeu? Como assim fala? Não dá pra ser. Mas na hora o cara falando mal de carioca, Edu. Na hora que... Que porra é essa? Que merda é essa, mano? Aí, ó. Mas na hora da gente fazer justamente esse diálogo com os outros times, se a gente chega justamente na manha, eticamente, com gentileza, falando numa boa, e o cara, por mais que ele tente contra-argumentar do jeito dele, você vai falar assim, cara, mas você tá errado, tá aqui, velho. Se a gente fizer desse jeito... mas aí tem que falar com o Márcio, tem que falar com você, que vai ter, assim, que há, eventualmente, as carteiradas que existem, dos diretores e tal. Puta, mas aí trabalha a gestão. Então, beleza, você vai escalar, a gente escala, a gente faz isso, mas não precisa. Vamos tentar fazer uma coisa. E aí a gente já viu quanta coisa que era prioritária que deixou de ser prioritária. Quanta urgência que era para apagar fogo, que na verdade... Eu acho que o designer não pode ter medo de falar com os chefes. Não. Essa é a parada, né, Anderson? Assim, e eu falo isso muito lá também. Cara, se ele falou que tem que falar com o diretor, o cara não vai te bater na sala dele, o cara não vai te chutar. Espero que não. Se fizer, a gente vai denuncia. Então, assim, o resto é só ir lá falar, né, cara? E, vamos lá, a gente tem que ter o dom de convencer os outros, né? É a nossa tarefa, né? Eu diria que negociar bem, né? A gente
Peraí, só complementar, porque eu achei legal isso, porque assim, as empresas, as empresas, não, eu acho interessante quando a empresa tem por exemplo, a política de portas abertas. A empresa que eu trabalho tem isso. E aí, quando o pessoal fala assim, não, mas porque o presidente da empresa falou isso, eu falei, legal, dá a mão aqui, vamos lá conversar com eles. Aí eles, não, peraí, calma aí, não é tanto assim, pode me dar 15 dias, eu aceito. Bom, vim aqui só para falar que o Elias postou que estava dormindo e, na verdade, eu vim mostrar que estou prestando atenção, sim. Não, na verdade é o seguinte, assim, falando... Não. Falando em casos de família, né? O que vocês estavam falando lembra muito antes até da onda de UX, já uns 10 anos atrás, quando começou a questão de agile, né? E a gente tinha aquela questão das pessoas falarem de colaboração, de trabalhar em equipe e tal. E daí a grande questão que surgiu na época, que era até uma piada, era assim, como é que você implanta agile no ódio, né? Porque as empresas, você era acostumado a chegar na empresa e a cultura da empresa era você pisar na cabeça da pessoa para você ter mais mérito e assim você conseguir subir. E daí tinha aquele... A maioria das empresas tinha um ambiente tóxico, né? Que, aliás, até hoje, grandes empresas ainda, você sente isso no ar ali, né? Então, as pessoas têm uma pequenas células de inovação, mas ainda a cultura da competitividade interna prevalece, né? E você falando dessa questão de como quebrar isso, né? De ter uma empatia interna, né? De fazer isso, me lembrou essa questão que era bem lá para trás, né? Falar assim, então, como é que eu implanto UX em ambientes onde culturalmente é muito resistente? E daí falaram das suas técnicas e o que vocês sentem assim? Existem barreiras culturais a serem quebradas para que isso seja implantado? E assim, e aquele negócio não é um julgamento de moral ou de caráter nem nada disso, porque a gente sabe que muitas empresas foram construídas em cima disso justamente porque era um ambiente cultural de época, de décadas, né? E que agora a gente está mostrando que, assim, pessoas compram seus produtos, que tal fazer isso para a gente, né? E não simplesmente virar um gráfico, né? Eu acho que o Alisson explicou bem pra caramba naquele slide dele. Talvez a forma como você chega, né? A partir do momento que ele quebra o gelo e ele fala, a gente não vai trabalhar para simplesmente converter, e sim atender pessoas, atender um público, atender humanos, né? Então vamos começar a pensar nessas pessoas. Aquele cara que tem uma atitude tóxica, que vai, essa porra não funciona, não vou colocar isso. Você vai ver que no final, ou ele sai da sala, ele vai desistir, não vai na próxima, tal, e ele mesmo vai se isolando. Ele vê que talvez ele está numa outra dimensão. E aí a gente consegue, aos poucos, inverter esse papel, inverter essa situação, desculpa. Lá, pelo menos, a gente, aos pouquinhos, vem fazendo isso. O Alisson conseguiu bem. É cansativo. Às vezes você tem a questão de quero comprar esse negócio todo aqui e começar do zero. Você vai ter essa questão. Sim, não é fácil você trazer a ideia para as pessoas e você mostrar para as pessoas que aquilo funciona. Você tem que provar sempre. Mas a questão, por isso que eu bato muito na tecla de você ser um bom mediador. Porque é nesse momento que você fala que você não está ali para solucionar o problema dela. Ela mesma vai solucionar. Só que ela não está vendo os vários lados do problema. Então, quando você coloca um de frente para o outro e fala assim, galera, eu estou aqui no meio, eu vou fazer umas perguntinhas aqui de um processo de UX, inventa um processo lá, e aí, que questiona, lógico, um processo com racional, né, gente, pelo amor de Deus. E aí que você vai orientar esse bate-papo, você vai deixar as pessoas chegarem na resposta. Quando os desenvolvedores começaram a me questionar, cara, eu fui muito gente boa, na boa, eu podia ter sido muito pior. Eu cheguei para o desenvolvedor e falei assim, cara, deixa eu te ajudar, me fala... Eu sabia já que a plataforma tinha N complicações ali para o momento que estava, eu falei, me fala exatamente o que dá para você fazer. E, cara, eu vou desenvolver a solução dentro daquilo que dá para você fazer no tempo que você precisa. Nossa, o cara, meu Deus, Alisson, você precisa entender que não é assim. E que sei lá o que. Eu falei, fulano, eu não perguntei isso, eu perguntei como eu posso te ajudar. Vai acontecer, se você que vai fazer ou não, eu não sei.
Vai acontecer. Eu estou te dando a oportunidade de facilitar o teu processo. Estou falando aqui de uma forma, eu sou meio agressivo, mas eu tento fazer de uma forma estratégica para praticar a empatia, que a gente é humano, né? Aí eu peguei e falei, estruturei isso com ele e tal, e aos poucos eu peguei e comecei a colocar eles para desenharem. Eu falei, cara, não adianta eu vir aqui e desenhar uma tela e o cara vai olhar e avaliar e falar assim, legal, é isso aí, vamos implementar. Mas não tem como fazer isso aqui. Mas não tem como fazer isso aqui. E você acha que toda essa discussão rolou lá no início do projeto há um mês atrás. Isso estava rolando, essa discussão, no momento da implementação. O que está muito errado, já estava desenhado, validado, com premissas definidas, e agora que tu está me falando que não dá para fazer isso? Bicho, eu estou falando com você desde o início, sabe? Então, assim, é você colocar a galera, às vezes, para colocar a mão na massa. E você deixar que eles cheguem lá. Porque se você ficar tentando resolver tudo, uma que você vai se estressar à toa e você vai achar que você é um inútil, que você não consegue resolver aquilo nunca. E é isso meio que acontece, né? Você fica assim, não consigo resolver, mas você deixou o cara tentar resolver, porque às vezes ele já tem a solução também. Ele vai desenhar aquilo que é melhor para ele, a outra área vai desenhar o que é melhor para ela, e o seu papel é intermediar e juntar aqueles dois e falar, gente, essa solução atende você dentro do possível e atende também aqui a companhia X, sabe? Acho que é meio que esse caminho. Para fechar, eu não sei, mas você falou um pouco de quando você chegou lá, estava meio caótico, né? Cada um por si, Deus por todos, gente se cortando o pulso e tal, sem plano de carreira, sem nada, cortando a cabeça dos outros, batendo no desenvolvedor. Como é que foi? O Vitinho está ali, ele também é meio Alisson. Você contratou um time do MMA, isso. Tá ali. Como é que foi a construção do plano de carreira dessa galera, né? E principalmente porque você citou que começou a instituir alguns perfis, né? Então você tentou o pesquisador, não rolou, entendeu que tinha que ter uma parceria ali, botou o writer no meio. Quando eu montei o plano de área, eu consegui aprovar com a gestão, falei que ia trabalhar desse jeito, tive a aprovação deles. Teve o pessoal que preferiu, desse jeito eu não quero trabalhar, estou saindo fora. Teve uma galera que falou, eu vou apostar nessa ideia, e ficou. A primeira coisa que a gente fez foi alinhar isso com a área de recursos humanos. Teve uma questão de alinhamento de base salarial, que não tinha, a gente começou a rever, para fazer alinhado com o mercado. Teve para todo mundo se sentir valorizado também, e aí traçar um plano lá dentro. Lá dentro tem um plano bacana de como você trabalha a evolução, enfim, aí é um modelo já aplicado lá dentro de desenvolvimento de competências, você tem treinamento, você tem eventos, enfim, é um plano. E tem outras coisas que a gente tem fazendo com um comitê de gente, né, que inclusive a gente participa, que foi um comitê geral da empresa, para justamente trabalhar essas questões de plano de carreira e melhoria, mas não só pensando na gente. Aí a gente trouxe para discussão num leque da área de tecnologia como um todo, né? Então isso foi bacana, a gente começou a engajar as pessoas, né, a pensarem, não só o líder de UX tem que pensar desse jeito, né? Então eu comecei também a fazer com que meus pares também pensassem dessa forma com os times, e é legal que isso vem acontecendo, né? Com algumas áreas lá dentro você vê isso reverberando. Sim, não, lá dentro não só por causa desse novo modelo, mas as coisas começaram a acontecer, como o time começou a trabalhar de uma forma dessa forma mais humana, as coisas, o ar mudou, vamos dizer assim, né? As dinâmicas de trabalho, o dia a dia, o cotidiano das áreas mudaram. Porque eles viram, não é incomum o pessoal ter lá na mesa e falar assim, quando vai ter uma dinâmica aí para vocês convidarem a gente para participar? Que é legal pra caramba. Um babaita, um feedback positivo que está fazendo trabalho